Graça e a paz do Senhor Jesus, aqui de volta com mais um vídeo para estar deixando uma palavra abençoada para o meu e para o teu coração nesse dia de hoje. Amém? Eu quero já estar começando dizendo que durante esses dias que eu fico sem postar os vídeos, eu fico muito analisando fatos, situações, conversas, pregações, louvores. Amém? E nisso o Senhor, quando eu vou gravar o vídeo, o Senhor ele coloca no meu coração sempre uma palavra. Mas hoje o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que pela reflexão que eu tive durante essa semana, esses dias, o Senhor ele me deu algumas passagens, alguns versículos da Bíblia que nós vamos estar explorando aqui nesta tarde. Amém? E a primeira palavra a qual nós vamos estar falando aqui, igreja, se encontra aqui em Provérbios 16, amém? Que vai nos dizer assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Tem versões de Bíblia que vai dizer assim: do homem são os planos, mas a última palavra vem de Deus. Então vejamos bem. Não só falando de bênçãos materiais, bênçãos, seja lá bênçãos espirituais, prosperidade financeira e outras coisas, uma cura, uma libertação. E como eu falei também em outros vídeos sobre gratidão, tudo isso vai se encaixar nesta palavra. Irmão, o que você quer dizer com isso? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então nós fazemos muitos planos, criamos muitas das vezes expectativas para muitas coisas, mas a última palavra vem de Deus, igreja. Você pode ver que em algumas passagens da Bíblia, até mesmo Ana, quando ela orou, ela subia ali de ano em ano, orando, pedindo o seu milagre. Ela passou muito tempo ali só orando. E às vezes é assim na vida da gente. Nós passamos muito tempo orando por algo até que ele aconteça. Nós fazemos planos, projetamos, analisamos, sonhamos com tudo que o nosso coração almeja. Mas quando chega o tempo, o Senhor ele realiza. Por quê? Porque a última palavra vem de Deus. Ainda que nós escutamos os nãos da vida, portas fechadas, que muitas das vezes a gente espera uma porta aberta, seja ela em qual área for, e essa porta está fechada, e muitas das vezes você fica desanimado, a gente fica desanimado, perde muitas das vezes a esperança, ou algumas pessoas, que nem todas são iguais, fica na perspectiva de que vai acontecer aquela semana. Não, eu creio que aquele dia vai acontecer, vai dar certo. Você fica ali planejando que vai dar certo, que vai acontecer aquilo. Por quê? Porque você tem fé. Algumas outras situações, as pessoas nos pedem oração, ou a gente mesmo fala, viu, ore por mim porque tal dia vai acontecer isso. Ou eu vou fazer uma entrevista, ou eu tenho uma audiência, ou alguma coisa parecida. Eu vou numa entrevista de emprego, eu tenho um encontro, eu tenho uma reunião, que venha ser bênção, que venha ser bem sucedido. Então você sempre pede ajuda para o próximo, Então, são inúmeros os planos que nós fazemos, mas a última palavra vem de Deus. Então, do homem são as preparações do coração. A gente fica preparando, é normal. Nós somos seres humanos, estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a ela. Mas nós temos que viver. Então nós fazemos planos, sonhamos, e é isso que temos que fazer, porque a gente não pode deixar os planos de Deus na nossa vida se apagar. Nós não podemos enterrar o que Deus colocou nas nossas mãos. E o que mais eu quero deixar aqui nesse fecho sobre as preocupações, que são as preparações do homem, do coração do homem, a última palavra vem de Deus. Eu quero tirar um exemplo sobre Pedro, que quando ele estava se afundando, quando ele ia se afundar, e todos os discípulos acharam que era um fantasma, mas na verdade era Jesus. Então ali com aquela ventania, o barco, a meriva
em alto mar, com aquelas ondas apavorando eles, e eles inquietos, assustados, achando que ia morrer, que ia perecer, que eles iam afundar. E de repente Jesus aparece no momento mais desesperador da vida dos discípulos. Eu creio que é no momento mais agoniante dos discípulos. E ali, quando Jesus aparece, ele diz: sou eu, não temas. Então, quando os discípulos eles achavam que eles iam afundar e o barco ia naufragar com todos ali, eles iam morrer mesmo, Jesus aparece. A última palavra vem de quem? De Deus. Então ali Jesus aparece para os discípulos e diz: não temas, não temais, sou eu. E ali logo o vento se acalmou, a tempestade se acalmou, né? Houve uma grande bonança e eles se acalmaram. É assim que Jesus faz, igreja. Quando a gente está muito agitado, porque não adianta, nós falamos da palavra, mas não adianta nada viver de aparência, né? Falar da palavra bonitinho, pregar bonitinho, louvar bonitinho, sendo que você não está vivendo o que você está falando. Dentro da tua casa, na tua família, na tua parentela, com os teus, como você tem cuidado dos teus. A palavra de Deus ela é clara em dizer, a última palavra é dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? E a nossa parte é o quê? É fazer a vontade e o querer de Deus. Eu tenho o meu posicionamento, meus filhos têm o posicionamento deles, meu esposo tem o posicionamento dele, como servo de Deus, como provedor do lar, né, da casa. E ele trabalha, ele busca trazer o sustento para dentro do nosso lar. Então, o que acontece? Nós temos que viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade. Quando nós passamos a conhecer a verdade, igreja, não tem texto bonitinho que vai convencer quem está aí do outro lado, não. Outro exemplo também que nós temos na palavra do Senhor, o homem do tanque de Betesda, que há 38 anos ele se encontrava enfermo. Então talvez aquele homem já tivesse perdido as esperanças dele. Por tanto tempo está ali. E o que aconteceu? Jesus disse, o enfermo respondeu, aliás, e respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce sempre outro antes de mim. E o que Jesus disse para ele? Jesus disse só uma palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. Por quê? Porque aquele homem ficou fazendo questionamento dele. Eu estou aqui há tanto tempo, mas toda vez que eu desço, sempre desce alguém antes de mim. E ele fica sem o milagre dele. Mas foi necessário que Jesus passasse por aquele lugar, porque Jesus tinha um encontro marcado com aquele homem, para que a cura dele viesse a acontecer, para que o milagre dele viesse a acontecer. E não é diferente na minha e na tua vida, igreja, mulher de Deus. Não adianta nós pelejar, né, ficar com quebração de cara, eu vou fazer, sem colocar Deus na frente. Você pode fazer 1000 planos, né? Do homem são as preparações do coração. Você pode estar preparando milhões de coisas, mas se você não colocar o Senhor diante dos teus planos, eles não darão certo. Muito pelo contrário, a gente vai se frustrar. A gente sabe que primeiro é Deus, depois a família, depois o trabalho. Tem aí a regra correta que eu não vou me recordar agora. Você me lembra Deus, a família, o trabalho, e parece que em quarto fica a igreja. Em quarto ou em quinto, se eu não me recordo, né? Mas é assim. Então nós temos que seguir essas regras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Cuidar da tua família, da tua casa. E eu tenho mais um recado para deixar aqui da Bíblia que se encontra em Jó 42. Eu vou estar até abrindo aqui, ó. Em Jó, o que Jó disse ali? Em Jó 42,
vai nos dizer assim: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. A palavra do Senhor vai dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por quê? Porque o que Deus fala, o que Deus decreta, está decretado. O que Deus falou, está falado, ninguém tira. A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer que passarão os céus e a terra, igreja. Mas a palavra do Senhor, ela não vai passar, ela vai se cumprir. Então Jó diz para Deus: bem sei eu que tudo podes. Deus tudo pode, igreja. Mas também nós temos que sonhar conforme a nossa capacidade. Nós temos que sonhar conforme a nossa realidade de vida. Porque não adianta eu estou precisando de uma casa, eu pedi uma casa para Deus. Não, eu quero um palácio, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Aí lá vai eu pedir um palácio. Tá errado. Nós temos que viver conforme a realidade da nossa vida. E também o Senhor, Ele não vai te permitir de você ficar toda a vida na miséria, na pobreza, na escassez, no deserto. O Senhor, Ele não coloca ninguém no deserto para morar ali, não. Aí quanto tempo, quantos anos você fica nessa vida e nada muda? Alguma coisa tá errado. Para analisar. Você que é uma mulher sábia, o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo. Porque muitas das vezes as pessoas acham que porque Deus falou, porque Deus usou o irmão, usou a irmã, a igreja, mulher de Deus, homem de Deus, vamos para a realidade da vida. Se não tiver base na palavra, não tem condições de você seguir o que o homem está falando. Eu sei que crer nos profetas e prosperarei, mas nós crer nos profetas e prosperarei, sim, mas com base na palavra do Senhor. Nós temos que crer, acreditar na profecia quando ela tem base na palavra de Deus. Quando ela tem base bíblica, quando o Espírito Santo fala com você, quando você tem o dom do discernimento para discernir se foi Deus que falou. Sabe por quê? Porque se não foi Deus que falou, você vai ficar sofrendo a vida inteira. E ainda você coloca os teus para sofrer. Você coloca os teus filhos para sofrer, a tua mulher para sofrer, o teu marido muitas das vezes para sofrer. Por quê? Porque acreditou no que o homem falou. Não, o homem falou que não era para mim fazer isso. O homem falou que não era para mim fazer aquilo. E você acredita. Não, porque Deus falou, eu tenho que ser obediente. Você tem que ser obediente à palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Quando você passa a conhecer a verdade, não adianta você ficar vasculhando as folhas e ministrando algo que você não vive. Não adianta, quando eu falo você é eu, não adianta eu vasculhar aqui e não viver aquilo que é a realidade da nossa vida. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que serão acrescentadas? O reino e a justiça. Você tem buscado o reino, você tem vivido a justiça? Ou você tem feito ao contrário? Porque é muito fácil eu falar que eu sou perfeita, que eu não tenho erro. Eu olhar para dentro de mim, eu me analisar. Eu tenho que me analisar e não ficar analisando a vida do outro. Mas quem conhece verdadeiramente o coração do homem é o próprio Deus. E Ele não se deixa enganar. Porque fica por algum tempo, mas uma hora cai. Sabe por quê? Não aguenta. A mentira, ela é desmascarada. Ela é desmascarada. Por alguns anos atrás, o Senhor, Ele me deu uma palavra que fervia no meu coração, que se encontra em Malaquias 3,18. E eis que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então o que for de verdade, igreja, vai prevalecer. Porque aqui a vida não é, a gente não está vivendo de mentirinha, de brincadeira, porque eu tenho um celular e eu posso fazer o que eu quero, e eu posso mandar um vídeo aqui, e eu sei que essa palavra vai alcançar muitas vidas, mas quem tem o dom do discernimento vai saber que é de verdade, e quem tem o dom do discernimento vai saber que é de mentira. Então que o Espírito Santo nesta tarde, ele possa falar ao teu coração, possa abrir os teus olhos, tirar as escamas dos teus olhos,
para que você viva a realidade da vida. Para que você, mulher, não fique desesperada. Você sabe a verdade. Você sabe a verdade do teu coração. Muitas das vezes você fica apreensiva, com medo de falar a verdade e ser julgada ou ser criticada. Mas eu quero te dizer, a última palavra ela vem de Deus. A última palavra ela vem de Deus. A nossa vida ela é um sopro. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E quando Ele decide em fazer, Ele faz. Ninguém impede. E se Ele quiser arrancar, Ele arranca também porque é dEle. Porque dEle e para Ele são todas as coisas. Já falei em vídeos aqui anteriores que eu aceitei. Eu tive que aceitar que o Senhor o recolhesse minha mãe e levasse meu pai. Porque é dEle. Ele me deu e Ele tomou para Ele. E eu sei que um dia nós vamos nos encontrar lá. Então nós temos que aceitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está nesse versículo aqui de Provérbios, que nós lemos agora há pouco. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu não sei o que você tem esperado da parte do Senhor. Eu não sei se essas palavras, esse vídeo aqui, com tudo que foi falado, vai servir para você de alguma forma. De alguma maneira você vai aprender, vai servir de alerta para você vigiar mais e falar aquilo que o Senhor colocou diante de você. Mas eu não sei que situação você tem preparado para algo, seja na parte profissional, na parte da saúde, um parente, um amigo, um vizinho, até mesmo alguém dentro da tua casa, até mesmo o que você tem dentro do teu coração, até mesmo aquela carta que você escreveu para Deus. Você escreveu uma carta para Deus. E ali você está aguardando algo do Senhor muito grande, muito milagroso, que você precisa urgentemente. Fique sabendo que a última palavra vem de Deus e muitas das vezes, igreja, ela não demora. Amém? É só você ficar confiante no Senhor Jesus, que Ele vai entregar aquilo que vai comprazer o teu coração. Amém? Fique com Deus. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço para Flora, para Jaque, para Sara, para minha irmã Sunsa, meu cunhado Miguel e para tantas outras pessoas que assistem e nos acompanham aqui. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho para que as notificações cheguem para você. Amém? Fique com Deus. Eu te espero até a próxima.